Olá, me chamo Samuel Palmieri Moraes. Atualmente estou no sexto período da licenciatura em Ciências Biológicas e venho, por meio deste vídeo, falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, que foi orientado pelo professor Dr. Juliano Cordeiro e tem como título Levantamento Florístico e Estrutural de Remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual entre Terra Roxa e Palotina. Quando a gente observa o gráfico de desmatamento no estado do Paraná, a gente percebe que foi algo que ocorreu de maneira muito rápida. Dentro de um século, as florestas que existiam no estado do Paraná foram reduzidas a pequenos fragmentos que hoje estão restritos a unidades de conservação, como o Parque Nacional do Iguaçu ou o Parque Estadual de São Camilo, que é aqui próximo da universidade, e fragmentos que estão presentes em propriedades particulares, que foram objeto desse estudo. Atualmente, a vegetação do Paraná é majoritariamente agrícola. Aqui na nossa região, o que predomina é a soja e o milho. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi responder as seguintes perguntas: quais são as principais espécies arbóreas encontradas nos remanescentes entre Terra Roxa e Palotina? Quais as principais famílias botânicas encontradas? Quais espécies apresentam maior ocorrência? E qual a composição estrutural dos remanescentes? Isso é importante para saber como trabalhar em projetos de restauração de áreas degradadas, por exemplo, conhecer quais são as espécies que ocorrem e como essas espécies estão se relacionando estruturalmente no interior desses remanescentes, que já são ambientes alterados, as árvores maiores já foram retiradas no passado. Então, sobre a área de estudo, foram escolhidos 5 remanescentes entre o município de Terra Roxa e Palotina, que tinham entre 2,5 até 5 hectares. E o município de Terra Roxa e Palotina estão mais ou menos aqui, nessa região oeste do Paraná, localizados sobre o domínio da Floresta Estacional Semidecidual. Quanto à metodologia, consistiu na instalação de parcelas fitossociológicas. Então, a gente foi até os remanescentes e mediu parcelas de 10 por 10 metros no centro dos remanescentes, e dentro dessas parcelas foram mensurados os indivíduos com 15 centímetros de circunferência ou mais. Então, todos os indivíduos que tinham mais de 15 centímetros ou mais eram anotados, colocávamos plaquinhas para identificação e tentávamos identificar. A gente media a circunferência e a altura. Na identificação, a gente coletava o material botânico vegetativo e trazia para o laboratório para tentar, com a utilização de chave dicotômica, identificar. Quando possível, a gente coletava material botânico fértil, que facilita a identificação, e também dá para confeccionar esse cata que pode ser armazenado em herbário. Aí, como resultado, nós conseguimos os dados. 20 parcelas foram mensuradas, 221 indivíduos, 56 morfoespécies, pertencentes a 23 famílias botânicas. Quanto ao número de indivíduos por família, a família que teve maior número de indivíduos foi Fabaceae, com 8 espécies, e logo depois Myrtaceae e Meliaceae, com 5 espécies. Já em questão do número de indivíduos por espécies, a espécie que teve maior número de indivíduos foi a Astronion graveolens, que é o guaritá, uma anacardiaceae. Foram encontrados 32 indivíduos nas parcelas, e o Chrysophyllum gonocarpum, que é uma rutácea, com 25 indivíduos. Quanto à estrutura, a gente encontrou 1.105 indivíduos por hectare em média, com a altura média de 6,5 metros, com desvio padrão de 3,5. Já na questão da circunferência, nós encontramos 46 centímetros a média de circunferência, com desvio padrão de 39 centímetros. Então, como conclusão, a gente conseguiu um conhecimento básico da flora nesses remanescentes e estrutural também desses remanescentes. E essas são as referências bibliográficas.